Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. A maneira mais sábia de vencer uma guerra é evitar que ela aconteça. Essa frase é de um autor desconhecido, mas é a frase que a gente escolheu para abrir o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte, que vai falar nesse episódio muito especial sobre o Outubro Rosa. Sim, o mês de conscientização contra o câncer de mama, câncer de colo de útero, e a gente vai enfatizar aí muito mais do que só o autoexame. Esse podcast não vai falar de Outubro Rosa para falar mais do mesmo ou tudo que você já vê por aí. A gente está aqui para trazer muita novidade. Eu tenho uma convidada muito especial que tem um know-how absurdo para falar com vocês sobre esse tema. Eu sou Carol Queiroz, fisioterapeuta pélvica, sexóloga e host desse podcast, que está na sua segunda temporada, abordando temas para além da sexualidade, mas tudo sobre o universo da mulher. E antes de começar e antes de apresentar a minha convidada, eu quero aqui agradecer ao Estúdio Solen, ao estúdio responsável por fazer esse podcast chegar aí na tela do seu celular, seu tablet, sua TV, seu computador, com essa qualidade, com todo esse zelo, que só quem está aqui e nos bastidores tem noção do trabalho impecável que eles entregam. Então, Estúdio Solen, um beijo para vocês, sempre, jamais cansarei de agradecer. E quero também agradecer os nossos patrocinadores que fazem o Fala Pepeca ter a seriedade, credibilidade e ter essa forma autêntica de ser levado até você, porque aqui, graças aos nossos patrocinadores, a gente traz convidados relevantes que têm realmente algo a agregar para você e podem falar com propriedade e trazer para você informações que vão agregar na tua vida, informações que vão aí fazer você sair dessa telinha de celular, de computador, com outro conhecimento acerca da sua saúde e nosso universo feminino. Então, quero agradecer a Maia Eyewear, que é a nossa ótica oficial aqui do Fala Pepeca, que, inclusive, você que não é de Roraima, a Maia Eyewear está aí com loja online, já saindo do forno. Agradecer também a Best Laser, que também não fica só em Roraima, franquia de depilação a laser. Depilação a laser é liberdade, né? É autonomia para as mulheres. Então, a Best Laser está em vários lugares do Brasil. Agradecer também a Doutora Estrias, que eu não canso de falar, que é uma empresa que não trabalha só com estrias, mas com várias tecnologias de laser para a nossa pele, de todos os lugares do corpo. Doutora Estrias arrasa sempre e também tem em todo o Brasil. Agradecer ao Mestre Cervejeiro e a Miúde Gastrobar, que estão aí desde o início desse podcast, trazendo os nossos drinks, as nossas bebidinhas e ultrapassando aí a cervejaria, como vocês conhecem, o Mestre Cervejeiro, mas também tem vinhos, inclusive vamos já fazer um brinde sobre isso. Agradecer a Farmapele, nosso parceiro também de longa data, né? Parceiro de Carol Queiroz, Pepequer, né? Então, a Farmapele está sempre com a gente. E agradecer a Tábua do Reino, que também, desde o início desse podcast, está aqui nos presenteando com os nossos platters, né? As tábuas de frios, os quiches e várias comidinhas gostosas. Dá uma olhada lá no Instagram da Tábua do Reino, que eles são maravilhosos. Mas, deixa de enrolação, Carol Queiroz, vamos agora apresentar a nossa convidada, que ela, assim... Quando a gente vai falar de mulher, a gente não pode dizer assim, ela é linda, porque diz que mulher não gosta mais de ouvir isso, tu sabia? Mas ela é linda, ela é competente, ela não tem a cara da idade que ela tem, ela é maravilhosa. Então, quero apresentar para vocês Maria Kátia Rodrigues, médica, mastologista, uma super referência no nosso estado, né, para falar de câncer de mama, de cuidados com a mulher. Então, seja bem-vinda, doutora Maria Kátia, ao Fala Pepeca. Foi uma luta trazer essa mulher aqui, tá? Queria só dizer isso para vocês, que ela é low profile. Total, né? Total Carol, low profile. muito obrigada pelo convite. Quero parabenizar pelo espaço, pela tua desenvoltura, pelo trabalho que você exerce. Apesar de eu ser low profile, eu percebo o quão desenvolta você é e o quanto de conteúdo que você proporciona e o quanto que você ajuda a população, principalmente a população feminina. Meus parabéns e muito obrigada por não desistir, né? Tá vendo? Ó, Da não minha desistir. vinda aqui. É um prazer enorme, Maria Kátia. Isso que você falou é verdade. A gente faz o podcast. Hoje, inclusive, eu falei isso até nos meus stories, que quando eu fui agradecer os patrocinadores, eu falei, cara, as pessoas tinham que valorizar realmente e aprender a consumir nosso conteúdo, porque tu tá dedicando um tempo teu, né, do teu trabalho, da tua família, do teu cuidado pessoal para estar aqui sem ganhar um real. A gente está aqui também fazendo esse podcast, a gente também não recebe nada, né, financeiro, não tem retorno. A gente está aqui realmente para fazer o nosso serviço de saúde em educação, educação e saúde, né? Então o podcast, ele é muito mais que diversão, ele é muito sobre isso. Mas olha só, vamos falar alguns dados antes de começar a falar de câncer de mama e vamos falar aqui um pouquinho de dados do Brasil.
O câncer de mama, ele é o tipo mais incidente. Se eu errar, você me corrige, tá, Maria Cátia? Que isso aqui é dado de Google, tá? Pode Que eu não sou deixar. especialista. O câncer de mama, ele é o tipo mais incidente entre as mulheres. Ele representa 29,7% dos novos casos de câncer no país. Estima-se que entre 2023 e 2025, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados anualmente. Isso são dados do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. E dados mundiais, né, globalmente o câncer de mama ele é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres e a cada ano mais de 2,3 milhões de novos casos são diagnosticados, sendo responsável por 685 mil mortes só em 2020. Este é o câncer mais comumente diagnosticado no mundo, superando até o câncer de pulmão em incidência também, né, dados do INCA. E aí, Maria Cátia, que primeira pergunta que eu queria fazer para ti. Fala muito assim, setembro amarelo, é outubro rosa, é maio laranja, não sei o quê. Qual que é a importância, na tua visão de médica, de mastologista, do outubro rosa? De ginecologista, porque ela também é ginecologista, né? Que fala também, que a Maria Cátia me disse que há 10 anos foi instituído que o outubro rosa também vai falar de câncer de colo de útero. Então, qual é a importância que você vê sobre o outubro rosa para a população feminina? Eu acho, na verdade, que assim, principalmente aumentar a procura, aumentar a busca por informações, porque o que acontece? Os números são alarmantes, como você mesma disse, né? Então, se fala sobre câncer de mama o ano inteiro, todos os dias. Se orienta que faça os exames de prevenção todos os dias. Mas a gente que fica à frente de serviços assistenciais, a gente percebe que em outubro triplica, quadriplica, muito, sabe? A procura aumenta absurdamente. Então, de alguma forma, esse movimento, ele realmente, ele está cada vez mais frequente e ele está adentrando na população, nas mulheres. Então, o movimento Outubro Rosa é uma campanha mundial, atualmente, né? Começou nos Estados Unidos em 1990, então é bem antigo, mas só tem mais ou menos, a partir de 2022, 2002, começou no Brasil, com o obelisco do Ibirapuera, iluminado de rosa. Ou seja, tem pouquinho mais de 20 anos que o Brasil começou a aderir à causa. E ao longo desses anos, isso vem ficando cada vez mais forte, né? Então, assim, busca o quê? O objetivo é preconizar, ressaltar a importância mesmo do diagnóstico precoce e da prevenção. Porque acho que você não poderia ter começado esse podcast com uma frase melhor, né? Então, assim, o câncer de mama, ele é muito, sabe? Às vezes eu falo que ele é paradoxal, assim, porque os números são gritantes, a incidência é gigante, a mortalidade, ele é líder de mortalidade, como você falou. Então, assim, é a neoplasia mais incidente nas mulheres, é a neoplasia que mais mata entre as mulheres, porém, é um dos cânceres mais curáveis. Se você detecta no início, as chances de cura são acima de 90%. Mas precisa detectar inicialmente. Se você perde o time, você, sabe, já vai perdendo a eficácia de tratamento. Já vai perdendo chance de curas. Então, para mim, a grande importância do Outubro Rosa está aí. Sabe? Parece que em outubro as mulheres falam assim, nossa, preciso fazer a mamografia. E como a mamografia para a gente realmente é o nosso braço direito, é o padrão ouro, é o gold standard mesmo, sabe? Para prevenção. Por quê? Porque ela detecta lesões que só vão ser perceptíveis daqui a 2, 3, quem sabe 4 anos. Então, ela se adianta em muito no diagnóstico. Então, é muito importante realmente, assim, eu fico feliz que a gente tem esses movimentos, sabe? Tem gente que critica, né? Mas por que só fala em tal mês? Mas é porque a gente não consegue dar foco para tudo na nossa vida. Então, quando a gente fala de calendário de saúde, também não tem como dar foco o tempo inteiro, até porque se você desse foco o ano inteiro, as pessoas iam deixar, não, vou deixar para o mês que vem, Exato. não, vou deixar para o mês que vem, não, eu deixo para o segundo semestre. Não, quando virar o ano. Então, outubro realmente é um mês que eu vejo um movimento grande de clínicas particulares com promoções, né, com ofertas, venha fazer seu exame, o SUS enfatiza mais, né, então isso realmente é muito relevante, porque eu lembro que quando eu sou especialista em mastologia, né, mas eu não tenho 14 anos que eu não mexo com isso, eu fiz a pós-graduação, mas não é uma área que eu domino, porque não foi meu centro de força na escolha dentro da fisioterapia pélvica, né, da obstetrícia e da mastologia, né, que englobou lá na minha formação. Mas eu me lembro muito bem de quando a gente estudava dizer que o câncer de mama era exatamente isso, era uma chance de cura muito alta, se detectado precocemente. E o câncer de colo de útero, sim, a gente consegue prevenir. É um dos poucos cânceres que você realmente tem como
prevenir, né? Hoje em dia tem Exatamente. vacina de HPV, né? Hoje em dia tem Preservativo. né? Que assim, quase ninguém mais conhece, né? Mas existe camisinha, né? Masculina e feminina, inclusive. E aí tem também o diagnóstico precoce, né? Que é aqueles, os NICs, né? O estágio Exato. pré-cancerígeno. Que se Exatamente. você faz seu exame direitinho, você consegue detectar, né? Isso é interessante você falar porque a gente tende a esquecer que o câncer, ele veio de uma lesão precursora, né? Então, antes dele se tornar efetivamente o câncer, tanto o colo de útero, como você acabou de falar no NIC, na mama é igual. Então, existem as lesões na mama que elas são precursoras. Porque, às vezes, a pessoa pode pensar assim, como que a mamografia vai prevenir? Ela pode até detectar precocemente, mas como ela vai prevenir? Como que se previne o câncer? Tudo bem, hábitos de vida vão prevenir, outras situações que a gente vai falar ao longo, né, da conversa provavelmente vão prevenir. Ok, mas como que a mamografia seria capaz de prevenir? E nesse ponto, detectando uma lesão que você vai lá e biopsia e fala, olha só, isso aqui é uma lesão precursora, é uma lesão proliferativa. Essa célula aqui, ela iria se proliferar se a gente não fosse retirar isso aqui agora. Então, Olha que aí é perfeito. que mora a prevenção. Olha, vamos fazer um brinde à prevenção? Nosso vinho verde lá do Olha Mestre só, Cervejeiro. aqui é um Ó, podcast. aqui é podcast, Precisa ó. parabenizar. Né? Ó, isso aqui é um brinde à prevenção e o autocuidado das mulheres para que elas vivam mais tempo com muito mais qualidade de vida. Então, um brinde aqui, ó. Um Você que Maria brinde de Cátia saúde. tomou, ó, tem que beber, senão vocês já sabem, né? Sem Vinhozinho, esforço, sem esforço, delícia esse sem vinho verde. esforço, sem precisar Isso insistir. aqui é Mestre Cervejeiro. O Mestre Cervejeiro não tem só cerveja, como eu já falei, né? Tem vinho, tem espumante, o pessoal não sabe disso. Eu adoro os vinhos de lá, porque eu acho, assim, super justo, sabe, gente? Porque a gente também tem que pensar no custo-benefício, né? Carol, eu lembrei de uma coisa que você falou aí, que os hospitais e tal, sabe o que, é que eu percebo de interessante atualmente? Que como isso vem aumentando muito, as empresas privadas, qualquer empresa, às vezes um supermercado, uma farmácia, não só as empresas de saúde. Isso tem aumentado muito e esse feeling para as empresas que ainda não aderiram, isso precisa chegar. Porque eu só vejo vantagem. A mulher, tipo, em quê? Em a empresa proporcionar um movimento de prevenção para as mulheres, para o público-alvo dali, que trabalha ali, sabe? Sim. Porque, assim, as funcionárias vão se sentir valorizadas, cuidadas, né? Vão sentir atenção por parte da gestão. E se você for pensar na empresa, para eles também vai ser bom. O afastamento do trabalho vai ser menor O quando afastamento tem um vai ser diagnóstico menor. precoce. Né? Além deles estarem, de fato, cuidando do rebanho, vamos dizer assim, o afastamento vai ser gigante, vai ser muito menor. O tempo, né? O E quando fala impacto... empresa, pensa muito em dinheiro, né, pensa, gente? a Não empresa tem vai jeito. pensar em dinheiro, não tem jeito. Então, para eles também vai ser melhor. Eles não precisam necessariamente custear uma mamografia para se o público-alvo for grande, mas fazer uma parceria com o hospital, fazer um movimento, levar um serviço até a empresa. Com certeza, hoje Sabe? os postos de saúde, o SUS, aí, com certeza, se esse movimento fosse feito, otimizaria muito, né? Sim. Isso é maravilhoso. Maria Cátia, eu queria perguntar uma coisa, que é polêmica, né? Sobre que a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores sobre a questão do autoexame, né? Hoje o autoexame, ele tá bem polêmico, tem gente que fala assim, não faz, não faz. Conta para mim qual que é a tua visão sobre a importância do autoexame e o que tá rolando aí de polêmica quando a gente fala de autoexame, porque esse podcast aqui é para falar de novidade, não é para te ensinar só a fazer autoexame não, entendeu? Tu já sabe que tem que fazer autoexame. Tu fez quantos mês passado? Retrasado. Esse ano tu fez quantos exames em ti? Quantas vezes tu botou o bracinho para cima, olhou teu peito e foi olhar sem botar defeito, sem ver se ele tava murcho, caído, ou foi botar silicone, se ele precisava? Eu duvido. Então, tu já sabia. Mas por que o pessoal não faz? E qual que é essa polêmica aí do autoexame? Espera-se que, para quem você perguntou, espera-se que a resposta seja 12, né? Porque o ideal é que faça pelo menos uma vez por mês. Né? Isso, se a paciente tiver menstruação, o ideal é que ela faça em torno de 10 dias ali após a menstruação, que a mama vai estar menos dolorida, inchada. E para aquelas pacientes que não têm menstruação por qualquer motivo, ou por uso de medicação, ou porque já retirou o útero, ou é menopausada, enfim, orienta-se que ela estime uma data X, todo dia 5, todo dia 10, né? E sim, é importante, sim. Ele é um mega auxiliar na detecção de lesões, né? Eu costumo dizer assim, se você conhece o seu normal, na medida que
surgir algo, uma normalidade, por menor que seja uma diferença de pele, uma diferença de porosidade, uma diferença de cor, ou o mamilo tá um pouquinho diferente, tá maior, tá menor, tá entrando, tá saindo, tá... Qualquer coisa você vai notar, mas você só vai notar se você estiver constantemente observando para que você possa fazer essa comparação. A polêmica dele é porque é o seguinte, quando surgiu a orientação de autoexame, 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 isso difundiu e tal, todo mundo começou a fazer o autoexame e começou a não fazer a mamografia. Autoexame negativo, Autoexame negativo, não. mamografia. A Organização Mundial de Saúde está orientando o autoexame, não viu nada, não precisa fazer mamografia. E aí, quando começou a falar, não, peraí, gente, autoexame negativo não significa que você pode dispensar a tua mamografia. Existem as lesões não palpáveis, as lesões imperceptíveis, que você não vai ver sequer a ultrassonografia. São geralmente as mais iniciais, que são as iniciais e que são vistas na mamografia. Então, a polêmica está aí. Aí, o que aconteceu? Sociedades brasileiras de mastologia, as federações, os órgãos todos fizeram uma nota, tiveram que fazer uma nota oficial dizendo, peraí, autoexame não substitui mamografia. Mamografia continua sendo padrão ouro na detecção do câncer de mama. Então, a polêmica é essa, gente. A mamografia, o autoexame tem que fazer uma vez por mês. É super fundamental. A partir de quando? A partir de quando você se sentir confortável. 20 anos, 18 anos, 25 anos. Por quê? Se você me perguntar assim, Kátia, a partir de quantos anos o câncer de mama é mais frequente? Ok, a gente vai falar, não, a partir de 50 anos. Mas o câncer de mama pode acontecer em 30 anos? Pode. Pode acontecer em 25 anos? Pode. Quanto menor a idade, mais raro ele pode acontecer. Mas a gente não pode dizer que não vai acontecer. E tem mais. Quanto mais cedo ele acontece, mais agressivo ele é. Em geral, né? Sim. Lógico, guardadas as devidas exceções, curva, né? São os fora da curva. Porque a paciente está ali com os hormônios a pleno vapor, né? E geralmente são os mais agressivos. Então, vale a pena você se conhecer, você fazer o autoexame. Até porque, como eles são os mais agressivos, os que acontecem na idade mais jovem, eles se desenvolvem mais rápido. Então, por exemplo, é incomum você ter uma paciente assim com 60 anos que ela diga, eu fiz um autoexame, tem 3 meses, não tinha nada. E agora eu senti algo aqui. Então, é incomum isso, porque geralmente nessa paciente o nódulo ele cresce mais devagarzinho. Mas numa paciente de 40, de 35, uma paciente de 30, 32, pode acontecer, porque ele geralmente é mais rápido. É comum, então, por exemplo, a pessoa fez... Eu lembro de uma amiga que até veio aqui no podcast, que ela fez um exame, uma mamografia, né? Foi até tua paciente, inclusive, e 3 meses depois ela foi fazer um autoexame e sentiu um nódulo, porque ele paciente cresceu jovem, muito rápido. E eu lembro que ela fazia exames, ela falava, cada vez que eu faço o exame, de um mês para o outro, ele está muito maior. Exatamente. Então, quando você falou isso, realmente eu lembrei. Quando a gente fala de autoexame, tem uma coisa muito curiosa, né? Por ser sexóloga, por ser educadora sexual, e as pessoas ainda têm a ideia, né? Eu falo isso sempre, que educação sexual é ensinar as pessoas a fazer sexo. Educação sexual vai primeiro em como você lida com o seu corpo, em como você se cuida, para que depois disso você compartilhe as suas experiências de prazer e de intimidade com outra pessoa. E eu vejo muitas mulheres, e quando eu falo de educação sexual, eu sempre falo, olha, o maior exemplo de que a gente não fica à vontade com o nosso próprio corpo é a mulher dificilmente pegar um espelho para olhar a sua vulva, né? É perceber, como você falou, se eu sei o meu normal, no dia que tiver uma beira torta, um carocinho, uma cor diferente, eu vou perceber. E a mulher muitas vezes não faz isso também com a sua mama, né? A gente dificilmente, não sei se faz sentido para você que está assistindo a gente chega na frente do espelho, fica nua e fica à vontade com o nosso corpo, porque a gente tem sempre vergonha da gente mesma. Eu tenho vergonha, eu não gosto de andar pelado, então entra no banheiro, já tira a toalha, já tira, já coloca. Então a gente tem muito esse problema, então a gente é muito desconectada, né, da nossa intimidade, da mama, mesmo, da vulva, né, das nossas regiões mais íntimas, né, que são mais sexualizadas no momento mais tardio. Então, é muito legal a gente ensinar isso para as nossas filhas, para as nossas crianças, que a gente precisa ter intimidade com o nosso corpo. Não é libertinagem, não é sacanagem, mas a gente precisa se olhar, ter intimidade para a gente poder
num momento desse, ter facilidade de fazer um autoexame, de se olhar, de se tocar, para que a gente possa primeiro cuidar da saúde. Que meu pai ele dizia assim, que primeiro a obrigação, depois a diversão. Exatamente. Eu trago essa frase dele para a sexualidade. Então, para eu poder ter sexo, e a Organização Mundial de Saúde diz que saúde sexual faz parte do conceito integral de saúde humana, eu preciso primeiro ter saúde. Então, eu tenho que ter saúde na minha mama, eu tenho que ter saúde no meu colo do útero, eu tenho que ter saúde vulvovaginal. Então, começa pelo autocuidado. Então, a educação sexual vem muito antes de tudo isso. Isso só acrescenta, né, em tudo. Tanto, eu só vejo vantagem, né? Porque tanto na questão da mama, imagina, se a mulher já tem um receio de tocar na própria mama, imagina na vulva, Exatamente. E tem muitas que tem, né? né? Muitas Então, mulheres. assim, isso só tem vantagem tanto na detecção de doenças, quanto você deve perceber muito isso na questão sexual mesmo, Com certeza. né? Na busca do Na próprio busca do próprio prazer, de se prazer, em entender. alcançar o orgasmo, em satisfazer um parceiro, ou em ser satisfeita, porque já indo para outro campo que não é o nosso, mas assim, algo que o parceiro faz que ela não gosta, a mulher não costuma dizer que não gosta, Ela né? sequer tem essa Ela segurança, sequer tem essa né? segurança, né? Por Enfim, falta de por conhecimento. falta de conhecimento. O óbvio, ele precisa ser dito e repetido sempre, né? Então, eu queria realmente que tu falasse pra gente, como profissional, com todo o gabarito que tu tem, qual que é a maneira correta de fazer o autoexame e o que você buscar ver, reconhecer, sentir nesse autoexame para que sirva de alerta para as mulheres. Bom, o ideal é primeiro você estabelecer quando você vai fazer, né? Então, como a gente comentou, uma semana, 7 a 10 dias após a menstruação. É quando a mama vai estar menos sensível para aquelas pacientes que têm mama sensível, que também não são todas, né? Tem paciente que tem menstruação e não tem, e a mama segue igual. Mas tem pacientes que têm a mama muito sensível antes da menstruação, e esse não é um período bom, porque a mama realmente fica dolorida, inchada, é mais difícil de detectar as lesões porque ela incha, então se tiver um nódulozinho, até pra gente é difícil palpar, imagina para a própria paciente que não tem essa experiência, né? Então, o ideal é que aguarde o período certo, uma semana, 7 a 10 dias após a menstruação. De frente para o espelho, porque tem duas fases. Na verdade, tem algumas orientações que a gente fala três. Inspeção, que é você se observar. Palpação, você tocar mesmo. E algumas vezes a gente orienta uma expressão. A expressão seria a fase final, que é você apertar discretamente o mamilo para ver se sai algum líquido. Mas eu, sinceramente, geralmente eu pulo essa terceira, porque eu tenho até medo das pacientes machucarem, sabe? Porque é muito sensível, os vasos são finos, né? Pode machucar facilmente. Então, a gente vai trabalhar aqui com a inspeção e palpação. Então, de frente ao espelho, você se observa, buscando quaisquer tipos de mudança. Mudança de cor. Primeiro, você vai observar a simetria, porque, vamos falar a verdade, que a gente não é simétrica, né? Um lado é Um lado totalmente puxou para a mãe, outro um lado para o pai. puxou para a mãe, um lado puxou para o pai. O peito é maior de um lado do que do o outro. peito é igual, um olha para né? lá, outro para cá, Exato. igual a pepeca. Só que, em teoria, a mulher já sabe dessa assimetria. Então, a gente pede que a mulher observe uma assimetria que ela não conheça. Algo diferente. Tipo, olha, essa mama sempre foi maior que a outra, mas agora ela está muito maior que a outra. Tá estranho, né? Esse mamilo aqui, ele tá mais para dentro. Esse outro o biquinho tá mais apontado, esse outro tá menos. Então, ela vai observar a simetria, ou seja, igualdade de um lado e do outro, né? Se tem alguma coisa de diferente quando ela compara uma mama com a outra. Depois ela vai procurar diferença de cor. Se uma pele tem tipo como se fosse uma prega, como se fosse uma pele meio funda, um afundamento, às vezes tem isso também. E outra, é importante ela fazer essa busca com movimentos. Primeiro ela se observa com as mãos para baixo mesmo, a gente chama de posição anatômica. Depois ela pode movimentar, né? Fazer esse movimento de frente ao espelho. Quando a gente faz esse movimento, a gente movimenta toda a nossa musculatura aqui, peitoral. E isso movimenta a mama, e muitas vezes isso ressalta alterações que a gente não consegue ver assim. Principalmente quando a mama é mais pendular, uma mama maior, de maior volume, né? Que ficam lesões escondidas aqui na base. Então, quando ela levanta bem, às vezes nem esse movimento consegue mostrar. Às vezes ela tem que levantar totalmente para poder perceber alguma coisa. Então, ela vai buscar qualquer tipo de alteração na inspeção. Findado esse passo, ela vai para a palpação. E aí, essa palpação, a gente pede que ela seja feita em pé, durante o banho, usando sabonete, porque vai deslizar melhor, né? Utilizando
métodos que podem ser circulares, contanto que não esqueça nenhuma parte da mama, ou como se fosse uma pizza de 4 pedaços, né? Que você divide em 4 fatias, e aí você vai e examina essa fatia, essa, depois essa e essa. E aí depois você faz a mesma palpação deitada, porque algumas lesões elas são perceptíveis em pé, melhor, outras deitada. E aí, se ela fez tudo isso, não viu nada, mês que vem faz de novo, mês que vem faz de novo, e no momento que ela perceber alguma coisa, não se desesperar. Isso é importante. Porque muitas vezes a gente tem situações, na verdade, muitas vezes não, na maioria das vezes, graças a Deus, os nódulos perceptíveis, eles são benignos, na maioria das vezes. E a paciente vai se desesperar, né? Ela se examinou mês passado e agora esse mês ela percebeu um nódulo. Então ela vai dizer, meu Deus, estou com câncer, eu vou perder a mama, vou ficar feia. Pronto, eu vou morrer. E, na verdade, não é isso. Muitas vezes esse nódulo, na maioria das vezes, esse nódulo é benigno. Pode ser um cisto, Pode às ser um vezes. cisto, que é uma bolinha de água, que às vezes a gente nem precisa biopsiar. Se a paciente estiver muito incomodada, a gente aspira, coloca uma agulhinha fina, aspira, ele murcha, como se fosse um balãozinho de água mesmo. Então, é importante não se desesperar. Encontrou uma lesão? Procurar assistência médica. Procura um médico de sua confiança. Né? Se não investigar. Conseguir que seja um mastologista, que seja o seu ginecologista. Né? Perfeito. Para poder ficar mais tranquila, investigar. Agora também não pode tocar, perceber e dizer, eu assisti podcast, elas disseram que pode ser um cisto. Nem vou atrás. Porque existe uma outra coisa. Não vai fazer isso, hein? A paciente, ela tem medo do diagnóstico, certo? E ela não vai fazer mamografia, nem ultrassom, nem procurar o médico, porque ela tem medo de se deparar com uma possível notícia. Mas, ao mesmo tempo que ela, na maioria das vezes, ela já sabe que essa doença ela tem uma cura muito alta. Só que lá no fundinho dela, ela ainda não acredita nessa cura alta. E ela se esconde durante uns 6 meses. Ela espera crescer mais. Para poder ver o que é. Quando finalmente ela cria aquela coragem e vai. Então, assim, você perde o time sabendo que não pode perder esse time e sabendo que a doença que está ali vai precisar ser investigada em uma hora ou outra, sendo benigna ou não, sabe? Então, a gente precisa, você que é formadora de opinião, precisa passar isso à frente. Tipo assim, olha, você está com dúvida, vai atrás. Vai atrás porque pode ser benigno e se não for, a tua chance de cura é gigante. Se você esperar, vai diminuir. Fazer a analogia do trem, que eu sempre falo, né? A gente pega um trem errado, quanto mais tempo a gente demora, mais cara a passagem de volta. Então, se tu percebeu qualquer coisa diferente no teu corpo... Desce do trem. Desce logo do trem, mulher. Vai procurar o teu destino, entendeu? Para tu poder ter menos prejuízo possível. Isso não é só sobre câncer de mama, tá? Isso é sobre muita coisa. Porque a gente tem mesmo... Isso é bem é do ser humano, esse exemplo, né? Medo do Você vai conflito. pensando no trem, né? Meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E agora? Desce, para logo. tudo, desce. Se não, é mais tempo e mais caro a passagem de volta. Pensa aí, isso não é bom não, gente. O que eu queria saber? Então, aqui é só sobre polêmica, tá? Se tu veio com um podcast normal... Ela veio pra polemizar. A gente veio pra polemizar aqui. A Maracá disse assim, tu só quer fazer pergunta polêmica aqui. Eu falei, Kátia, calma. Polêmica. Idade de rastreio, né? Aí é polêmica de gente grande, né? Polêmica de gente grande. Tu falou aqui... eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi sobre câncer de... Foi com hospital masculino, né? Urológico. E câncer de próstata, 45 anos. Mas já tem vários homens com câncer de próstata com menos, né? Câncer de mama, você já falou que é mais incidente com 50 anos, mas tem muitas mulheres que têm o câncer de mama antes, né? Algumas têm. Qual que é a idade que a mulher comum, que não tem fator hereditário, genético, enfim, a mulher comum, se tu fosse falar assim, fazer um cartaz, com que idade a mulher tem que começar a fazer seus exames preventivos contra o câncer de mama, para prevenir? 40 anos. 40 anos. Pronto. Eu estou embasada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Por que eu digo isso? Porque o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a Organização Mundial de Saúde, né, que é o nosso SUS, hoje a orientação que nós temos é 50 anos, a cada 2 anos, tá? Isso para aquele grupo que não é considerado grupo de risco. Se a paciente é grupo de risco, aí isso é indiscutível. Aí existe uma unanimidade de orientação, né, que você tem que começar antes, até a partir dos 35, fazer uma basal, depois 40 anos, anual, beleza, grupo de risco.
Mas, para as pacientes que não têm história familiar, né? Aquela paciente Tradicional. o Ministério da Saúde vai orientar 50 anos de idade a cada 2 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela respalda a orientação anual a partir de 40 anos, e é isso que a gente orienta. Aqui, né, eu trabalho em serviço público, esse podcast aqui, ele deve estar sendo ouvido em um monte de lugar, mas assim... Mas tem muita gente de Roraima, então né? passa a tua orientação aí. Então, eu trabalho em serviço público e a orientação que a gente consegue ter, graças a Deus, a gente consegue que os nossos gestores nos autorizem a continuar pedindo 40 anos anualmente. Trabalho também no Hospital de Amor, que é a rede do Hospital de Câncer de Barretos, né? Que é uma tem alguns que lugares do filial Brasil, aqui, né? Já tem 19 filiais. Eles estão, não vou falar com certeza, mas eu acho que eles estão em 12 ou 13 estados do Brasil, que eles têm filiais. Descobre isso no site, facilmente, com certeza. Mas, assim, eles têm, acho que 19 filiais. Por quê? Porque eles têm, em alguns estados, eles têm mais de uma filial. Então, eles têm, acho que 19, sendo que estão distribuídos em, acho que são 12 estados, eu acho. E lá, isso também isso é ponto pacífico. A partir de 40 anos, não tem nem burocracia, nem precisa pedido. É só ir lá e falar, quero fazer mamografia, tenho 40 anos, ponto. Isso é super importante, volto a dizer, por aquela questão da agressividade. Fora que a gente tem uma coisa que é muito cruel, que a gente chama de câncer de intervalo. A paciente se culpa muito, a paciente, sabe, quer bater a cabeça na parede. Que é o que o câncer de intervalo? Você faz perfeitamente a sua mamografia. E aí você faz esse ano, 2 anos depois você faz, o câncer tem 4 centímetros. Ou seja, ele não surgiu ele surgiu no intervalo. Ele surgiu em torno de 6 meses, 1 ano depois daquela que era negativa. Então, são esses casos que fazem com que a sociedade americana de mastologia, todas essas sociedades, elas continuam orientando que seja feito a partir dos 40 anos de idade anualmente. Eu entendo, assim, da parte de gestão, o SUS, né? O nosso país é um dos poucos países que tem um serviço de saúde como o SUS, que é público, né? Por mais que muita gente reclame, eu acredito que pouquíssimos lugares no mundo têm um serviço de saúde como o nosso. E eles atendem a população geral e aquela ali, né? Da média para depois. Sim. Mas as sociedades são importantes, esses estudos, porque aí vai para aquela mulher que tem condição de fazer. Para as nuances, né? O que prioriza isso, né? Então, assim, se pudesse fazer a partir dos 40 anos, todo ano, seus exames, assim como a gente faz, né? O Papa Nicolau, que deveria fazer, pelo menos, né? Seria muito importante. E a gente entende, né? Eles estudam os custos também, né? Sim, né? Então, assim, não dá para atender só o fora da curva, Exato. né? Eles precisam atender o máximo que puder da média. Exatamente. Né? Igual o preventivo, né? Exatamente. Você lembra como que era o preventivo antigamente? Não. Antigamente, o preventivo era... Teve início de vida sexual, começa a fazer preventivo. Imediatamente. Sim, agora mudou, né? Nossa, e como, né? Porque a partir hoje... dos 20, né? 25. É um absurdo, gente. 25 anos, a pessoa tem gente anos, que já tá transando há 10 anos. Há 10 anos? Ou mais. Oi? Não né? bota aí 11, né? Porque é estupro presumido antes disso, 14. Mas, assim, a gente sabe que a realidade é outra. A realidade é outra. Então, você tem você inicia a vida sexual com 15, 16, preventivo só com 25. E aí, a prevenção de câncer de colo de útero... E detalhe, ela é anual por 2 anos. Se tiver, 3 anos, é recomendado que ela faça a cada 3 anos. É muito. É muito. Mas, né, são os estudos que o SUS consegue trazer. Ainda bem que hoje a gente tem as vacinas, rastreio, né? Até meu filho, achei bonitinho, que meu filho chegou em casa e falou assim, mãe, eu tenho que tomar uma vacina agora que eu vou fazer 9 anos. Falei, filho? Ele falou assim, Eu falei, vacina de quê, meu amor? Aí ele disse assim, uma vacina para quando eu começar a namorar eu tá protegido. Então, achei super legal que na escola dele deram essa informação. Então, hoje a gente tem a vacina que melhora muito, né? Os tipos de HPV mais agressivos. As vacinas, geralmente, né? Se feitas adequadamente, no intervalo certo. Porque não é só fazer, é fazer direito, né? Elas te dão aí esse respaldo de proteger contra os tipos mais agressivos. Mas precisa fazer e aí existe toda uma educação, né? Mas isso é muito doido, assim, do SUS. Eu não sabia dessa informação dos 25 anos, porque quando eu trabalhei no SUS, era assim, iniciou a vida sexual, exatamente. Vai fazer os exames de prevenção. Fazer os exames de prevenção. E aí, teve alguma polêmica de políticas públicas, de alguém que fez um projeto de lei
para que... Aí eu não lembro que o pessoal distorceu, né? Aquele negócio de direita e esquerda, Lula, Sempre, Bolsonaro. né? Ah, porque está incentivando as pessoas a fazerem sexo. Exatamente. E o projeto de lei eu fui ler na época e exatamente ele instituía que... eu não lembro quem era, mas o cara estava tentando, era até um deputado homem, implementar a educação sexual nas escolas, né? De forma mais incisiva e reduzir esse tempo, né? Voltar para como era antes, de tirar essa questão do exame de Papa Nicolau de preventivo para 25 anos e trazer de volta, né, para a idade que a pessoa começou a vida sexual, estando certo ou não, casada, virgem, enfim, teve vida sexual, precisa realmente começar os seus exames preventivos. Isso aí não tem jeito quando a gente fala de câncer de colo de útero. Mas aí, ó, a gente falou um monte de exame aqui, né? Quais são os exames, Kátia, que a gente precisa procurar? O que tem disponível? A primeira pergunta é: o que tem disponível de exame para diagnóstico precoce de câncer de colo de útero e de câncer de mama? E como é que esses exames, eles conversam um com o outro? Porque também tem polêmica, né? Tem. Ah, ultrassom complementa a mamografia. Tem. Não, mamografia não Tem. complementa ultrassom, é ressonância. Tem até um exame novo aqui, que eu até anotei logo aqui, eu vou falar logo dele. Tomossíntese. Tem. Tomossíntese, que é um novo exame, mais moderno, papapá. Se você for no Sírio, né, você vai... No Sírio-Libanês, no Albert Einstein, né? É. Aí você pode fazer esse exame, mas assim, se existe, a gente vai falar, né? Quando eu fazia faculdade, a gente lembra que a gente falava disso. Ah, é o recurso mais caro que tem. Mas você tem que dar a oportunidade das pessoas saberem que ele existe, aí a pessoa decide se pode ou não, se prioriza isso ou não, se cabe ou não no orçamento dela. É uma decisão do paciente. Mas conta aí pra gente sobre isso. É que assim, ó, para exame de rastreamento, primeiro que essa nomenclatura rastreamento a gente utiliza para quê? Assim como o colo do útero. Tudo que você fala de rastreamento, você está falando de uma população assintomática, né? Então, você está rastreando algo que você nem sabe se existe e que você imagina que não exista. Você espera que não exista, mas você está procurando agulha ali no palheiro, né? Então, a mamografia é o exame de rastreamento para mulheres, a gente vai colocar 40 anos, né? Para mulheres acima de 40 anos. Antes disso, se você não for grupo de risco, se você não tiver mãe, irmã e tal, você só precisa fazer o autoexame. Pronto, né? Isso com relação ao câncer de mama, tá? Você não precisa ficar fazendo obrigatoriamente ultrassonografia, a gente vê muito isso, né? Ah, paciente de, sei lá, 30 anos vai no consultório, não, é porque eu fui na ginecologista, ela pediu ultrassom de rotina de mama. Não é obrigatório, tá? Não faz parte dos exames de obrigatoriedade de rastreamento, não é exame de rastreamento. Então, é para fazer rastreamento de câncer de mama, mulheres de 40 anos, mamografia, ok. Mas existem os exames que são exames diagnósticos, que você já está com uma luzinha acesa ali. Você já está tentando buscar algo a mais, né? Então, entra ultrassonografia, ressonância magnética, tomossíntese, as próprias biópsias, né? Que você começa a ter que investigar. Então, o que acontece? Esses exames, eles são exames complementares. E aí entram os casos específicos. Como assim? Por exemplo, às vezes tem uma paciente que tem ou ela é jovem e a mama é jovem, ou ela nem é tão jovem, a própria paciente, mas a mama dela é. Como uma mama jovem, uma mama muito densa, muito, muito rígida ainda, totalmente glandular, tem quase nada de gordura. Então, essa mama que ela é muito glandular, as lesões elas ficam meio mascaradas na mamografia. E é por isso que isso é outra coisa interessante da gente lembrar de dizer, porque as pessoas falam assim, antes de ser proibido fazer mamografia, faz mal? Por que eu não posso fazer antes? Não é que faz mal, é que vai ajudar pouco. A mama é muito densa. Se você fizer mamografia aos 30, provavelmente não vai dar para ver nada. O médico vai dizer, olha, aqui não tem nada, pode até ser que tenha, mas é tanta glândula que não dá para ver muitas outras coisas, né? Então, a ultrassonografia ela é um exame melhor para mamas densas. Seja para complemento de algo na mamografia, seja para uma paciente jovem ali, 18, aí beleza, aí vem os casos diferentes. Paciente de 18 anos, 20 anos, fez o autoexame e tocou um nódulozinho. Aí ela foi lá no consultório. Eu vou pedir uma mamografia de cara para essa paciente de 18 anos? Primeiro que eu acho que não é nada grave. Vou pedir uma ultrassonografia. A ultrassonografia me traz um nódulo esquisito, estranho, suspeito, que eu falo assim, caraca, essa paciente tem, meu Deus, a paciente tem 23 anos. Não é possível. Será que é possível? Eu vou pedir uma mamografia. Olha, minha senhora, deixa eu te dizer, você é muito jovem,
você nem tem idade para fazer mamografia, mas eu prefiro avaliar esse teu nódulo também por ele. Então, eu vou solicito mamografia diagnóstica. Porque a radiologista, na hora de laudar, ela vai entender por que eu pedi aquela mamografia numa idade tão fora da curva, né? Então, a ultrassonografia, ela também entra como eficaz nesse caso. Ressonância, a mesma coisa. Ressonância, ela também é método complementar à mamografia, em busca de carcinoma oculto. O que é o carcinoma oculto? Você já tem até um linfonodo positivo, que é vulgarmente íngua, né? Que é como todo mundo conhece, a íngua. Então, às vezes, você tem uma íngua, você procura na mamografia, não acha nada. Você complementa com a ultrassonografia, não acha nada. Você fala, meu Deus, será que ela tem um câncer de mama oculto? Vou buscar uma ressonância. É um exame melhor para buscar carcinoma oculto. Pacientes jovens, às vezes mama com silicone. Mama com silicone, 41 anos. Mama com silicone. Vai direto para a ressonância? Não. Mamografia também. É o padrão ouro. Com silicone, sem silicone, mama pequena, mama grande, 40 anos, assintomática, mamografia. Aí, esses exames, eles vêm para complementar, se for necessário. Ultrassonografia, ressonância, tomossíntese. Exceto a ultrassonografia, que, nesses casos de paciente abaixo de 40 anos, se a gente está achando que é uma lesão benigna, vale a pena fazer logo uma ultrassonografia, porque pode ser um cisto, né? E aí você esvazia, você não precisa submeter a paciente à compressão da mamografia, né? Aquela, entre aspas, desconforto, né? Eu falo entre aspas porque, pelo menos, a minha opinião é que é um desconforto totalmente suportável. É igual vacina, né, gente? Ninguém gosta de pegar agulhada, mas ficar doente é muito pior, né? Ficar doente é pior. Então, nesses casos de paciente muito jovem, às vezes a gente opta por iniciar pela ultrassonografia se você não está suspeitando de uma lesão potencialmente suspeita, potencialmente maligna. Agora, se você tem uma paciente que te aborda com 30 anos, a paciente tem uma retração, ou seja, a pele está estranha, você palpa aquele nódulo, é um nódulo duro, não move. Tem características negativas, né? Você não vai perder tempo pedindo ultrassom. Você sabe que ela vai precisar da mamografia. Então, você vai pedir, solicito mamografia diagnóstica. Paciente de 33 anos, com nódulo em tal lugar, sei lá, endurecido, vai falar as características dele e vai justificar o teu pedido de mamografia para uma paciente abaixo de 40 anos. Então, repeteco. Autoexame. Autoexame. Para todas nós. Autoexame e mamografia a partir de 40 anos, né? Pronto. Pronto. E aí o médico vai decidir o que faz depois. Aí os outros vão entrar de complemento. Quando tu estava falando, eu me lembrei que eu toda vez que ia numa ginecologista nova, e pediu graças a Deus, toda ginecologista fazia meu exame, né, de mamas. Tem médico que não faz, mas geralmente quando eu vou na ginecologista, geralmente faz. E minha mama é muito glandular. E aí, geralmente, não, vamos pedir ultrassom só para descartar, porque quando você palpa, realmente é glandular. Depois que eu tive filho, deu uma melhorada. Fica aquela dúvida, né? Mas era, assim, muito glandular e sempre ficava aquela dúvida. Eu fazia nódulo, direto ultrassom. Exatamente. Minha mãe também tinha, né? Enfim, aí a gente sempre investigava. Mas aí, Kátia, agora que a gente já sabe quais são os exames, eu queria falar contigo sobre o que a gente chama de população invisível, né? Hoje a gente sabe que aqui eu falo a Pepeca, a gente atende mulheres, mas a gente sabe que a gente tem aí uma população invisível quando a gente fala de saúde. Então, a gente tem mulheres trans, a gente tem homens trans. Câncer de mama é algo que muita gente acha que só dá em mulher, porque o alto índice é em mulher, mas homens também têm câncer de mama. Mulheres que têm, que são até inclusive assexuadas ou que têm relações homoafetivas, que não têm exatamente penetração, que acabam não fazendo um Papa Nicolau, né? Mulheres que fazem transição hormonal, nessa população LGBTQIAP, não sei o que lá mais. E eu tô todo o meu respeito aqui, eu acho que quanto mais siglas tiverem, melhor, porque mais pessoas vão se encontrar, se reconhecer, né? Se entender, se é que a gente consegue abranger todo mundo, mas quanto mais siglas a gente tiver, melhor. Nessa população, eu já vi estudos que mostram que essa população fica muito desconfortável, porque a gente ainda setoriza.
Para homens, outubro, ou novembro azul. Para mulheres, outubro rosa. Às vezes E eles ficam aquela perdidos, pessoa né? que é não binária, que não se encontra, ou que fez uma transição, né? Que não se vê ali nessa população do rosa e do azul, ficam perdidos. E mais do que isso, é uma população que tem muito constrangimento por conta do preconceito. De ir a um médico ginecologista, um homem trans que vai a um médico ginecologista, uma mulher trans que quer ir num urologista, enfim, vice-versa, ir num fisioterapeuta pélvico. Então, assim, existe muito preconceito. Eu lembro que eu já tive algumas pacientes homoafetivas que na fisioterapia pélvica a gente palpa, a gente faz massagem, né? Existe todo um envolvimento ali relacionado à vulva, que, olha, doutora, eu sou lésbica, eu gosto de mulher, tem problema para a senhora? Eu falo, não, né? Mas existe muito medo deles. Tem algo assim importante para dizer para essa população? Algum índice, alguma orientação tua relacionada tanto a homens, né, que também tem mama, e essa população LGBT? Tem. Na verdade, assim, realmente o câncer de mama, o público-alvo, né, são as mulheres, mas não é o único. Então, assim, acontece no homem de uma forma rara, 1%. Porém, quando você pensa, né, você lembra dos números, para esse ano a gente tem uma estimativa de 73.610 casos novos. 1% de 73 mil, a gente tem 700 homens. E para piorar, neles, como eles não fazem parte do grupo de rastreamento, eles não vão fazer mamografia de orientação. Então, eles também não vão fazer autoexame. Então, eles perdem aquela chance tão curável. Olha só que, que Injustiça, né? injustiça. Olha que injustiça. Então, a mortalidade para eles acaba sendo maior, porque eles quase que invariavelmente, quando detectam, já tem ali 2 centímetros, 3, que é quando ele começa a realmente notar, né? Então, desses 700 homens ano, a gente tem aí, tipo, 200, mais que 200 um pouquinho de mortes. Então, os percentuais de mortalidade acabam sendo meio que desproporcionais quando você compara com as mulheres, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que existe um estímulo, geralmente existe um estímulo hormonal nessa população, né? Principalmente na população trans. E isso vai, sim, vai estimular o tecido mamário, né? E você precisa se encontrar, você precisa encontrar o que a gente costuma orientar. Você precisa estar à vontade com muito provavelmente, o teu ginecologista, né? Isso pensando que a paciente não, ou o paciente não vai procurar um masto, né? Mas se você tiver condição de procurar mastologista, seria o indicado. Por quê? Porque, como você falou, essa população é uma população meio que invisível. Então, é muito mais provável o mastologista conseguir um olhar diferenciado para aquela mama, independente do público que esteja ali à frente, do que se for um profissional mais generalista, né? Mas o importante é você lembrar que a doença pode acometer. Se tem tecido mamário, não importa em que orientação sexual você se enquadra. Se tem tecido mamário, esse tecido mamário está lá e a doença mamária pode se desenvolver. Se pode se desenvolver no homem, né, que tem pouquíssimo, imagina, numa paciente, né, que tem um tecido mamário mais volumoso e que acabou sendo uma paciente trans. Isso é muito importante. Então fica a dica aí para as mulheres, para os homens que estão aí em corpo de mulher, mas que se identificam socialmente, Exato. se veem como homens, que procurem sim um ginecologista, procurem sim um mastologista, que se cuidem para que possam ter saúde, né? E ainda viver plenamente aí, de acordo com o que você, né, se identifica, se enxerga e se reconhece. Porque esse público aí é interessante porque eles querem, igual você falou, eles querem até esquecer que tem mama, né? Então, muitas Muitos vezes, amarram, exato, enfaixam, muitos né? amarram, enfaixam. Então, imagina eles quererem lembrar que tem, ainda que tem um nódulozinho ali. Nossa Senhora, é a morte, Então fica a dica aí, viu? treva para eles, né? Então, precisa procurar. E Perfeito. para eles já, assim, para o homem, falando já de tratamento, assim, na maioria das vezes a questão da retirada da mama impacta menos, né? Porque não tem a questão estética, da vaidade, né? Da feminilidade. Então, assim, precisa buscar para poder
tratar e ter uma sobrevida melhor, né? E aí, Kátia, aproveitando esse gancho aí de população LGBTQIAP+, transição, né? Que o pessoal faz muita terapia de reposição hormonal, que o pessoal chama de TRH, né? Eu queria saber, antes de falar de terapia de reposição hormonal, quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Porque tem muita gente que fala, né? Ah, eu não tenho histórico de câncer de mama na minha família, então não preciso se cuidar. Aí, não, minha tia teve câncer, será que eu vou ter câncer? É uma sentença de morte, né? E aí várias outras coisas, né? Alguns mitos, inclusive, né? É desodorante, é depilação a laser, é não sei o quê. Então, conta aí um pouquinho pra gente de quais são os fatores de risco para o câncer de mama especificamente, né? O câncer de colo de útero a gente sabe que é o HPV, é o papiloma vírus humano, mas especificamente do câncer de mama, quais são os fatores de risco? Primeiramente, ser mulher, né? Porque a gente tem que lembrar que o sexo é um fator de risco, já que acontece no homem. Então, o fato de você ser mulher e acima de 50 anos, você já tem os dois maiores. E aí, depois desses, a gente costuma estabelecer duas colunas, que a gente chama de fatores modificáveis e não modificáveis. Por que isso? Justamente por causa dessa questão aí familiar. Porque a gente ouve muito, eu não tenho ninguém na minha família com câncer de mama. Então, como assim isso aqui é câncer? Não pode, eu não tenho ninguém. Só que essa questão genética, ela é responsável por 5 a 10% dos casos de câncer de mama. 90%, de 90 a 95% é habitual, esporádico, X. E esse X não é uma causa isolada, única. É sempre multifatorial, é uma junção de coisas que envolvem esses modificáveis e não modificáveis. Como assim? Dentre esses modificáveis, tem fatores reprodutivos, hormonais, de hábitos, fatores, né, de hábitos de vida. Então, assim, idade da menstruação. Se você for pensar na questão hormonal, o tempo que você fica exposta ao hormônio de estrogênio e progesterona, ele aumenta a chance de ter câncer de mama. E o que pode aumentar essa exposição? Se você menstruou muito cedo, você começou a ser exposta mais cedo, né? Se você menopausou muito tarde, essa janela de exposição ficou maior. Então, menstruação precoce, menopausa tardia. Então, a gente já tem dois aí. Se você demorou demais para engravidar, né? Você acabou menstruando todos esses meses até você conseguir engravidar. Mais um fator de risco. Se você teve um monte de filhos e começou com 20 anos, opa, fator de proteção. Aquelas, né, minha avó, 15 filhos, 17 filhos. Como assim a mama nem recebe, não dá nem tempo. Toda hora as mulheres estavam grávidas. É no bucho, a amamentação, fator de proteção. Então, ela tanto tinha o fator de proteção de multiparidade, que é como a gente chama, você teve muitos filhos, como ela tinha de quebra ainda a amamentação, né? Hoje em dia, a gente está alinhada, né? Porque a gente tem filho tarde, os alimentos super ultraprocessados, ricos em gordura, sódio, açúcar, fator de risco. Transgênicos, como disse transgênicos, né? E realmente, totalmente transgênicos, né? Totalmente alterados. Que mais da questão hormonal? Tem duas questões que eu nem gosto de falar, porque são extremamente polêmicas. O uso de contraceptivo oral, né, ou injetável, e a terapia hormonal. Por quê? Porque existe também uma briga de sociedades, né? Sociedade de endocrinologia mostra que ainda tem riscos se o uso for prolongado. Isso é necessário se dizer, né? Que os malefícios, eles são cumulativos. Ou seja, se você expõe a paciente muitos anos, 5, 10 anos, 8 anos, isso vai oferecer, entre aspas, um risco maior do que aquela paciente que usou 6 meses. Mas a tendência atual é mostrar que não, que existe uma forma segura de fazer a terapia hormonal. Até porque, hoje em dia, nós estamos vivendo já uma outra era, né? Hoje, você, nós estamos vivendo uma fase de não querer aceitar os sintomas do climatério, né? Um fogacho. Não precisamos mais né? disso, né? Uma indisposição, cansaço, pele enrugada, né? Cabelo frágil. Então, existe uma tendência atual de fazer reposição hormonal, não só
para tratar isso, quando isso se instalar, mas já para prevenir para que isso não aconteça. De novo, a palavra prevenção, né? Então, acredita-se que essa corrente, né, os cientistas estão aí estudando a todo vapor, né? E Vai nós ter muita estamos novidade ansiosos, ainda, né? nós estamos ansiosos esperando, né, a Sociedade Brasileira o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia com relação à terapia hormonal, né? Isso aí é um ponto. Ok. Mas voltando aos fatores de risco, então nós temos esses fatores que a gente chama de não modificáveis. Por quê? Não podemos modificar quando a gente ficou mocinha, ou seja, a primeira menstruação. Não podemos modificar a idade da menopausa, né? Que mais que a gente não pode modificar? A idade que nós temos atualmente. Mas existem alguns fatores que a gente não podemos modificar a nossa história familiar. Ou seja, ainda que seja responsável por 5 a 10%, se você teve a mãe e a irmã que tiveram câncer de mama, a sua chance de ter câncer de mama realmente é muito maior. 80%, pelo menos. Né? Mas, isso por quê? Porque você está pensando numa mutação genética, que foi o que aconteceu com a Angelina Jolie. Lembra do caso da Angelina Jolie? Sim. Então, o que ela aconteceu? tirou a Angelina Jolie, só para contextualizar, né? Ela não tinha sintomas, ela não tinha câncer, mas ela optou por fazer a mastectomia radical das duas mamas. O que é isso? Ela tirou as duas mamas cirurgicamente para prevenir um possível câncer de mama. Porque ela tinha mutação genética. O que é essa mutação genética? A gente tem vários genes, né? E esse BRCA1 e BRCA2, que é o mais famoso, ele é um gene que a gente tem que ele é responsável por suprimir, ele é um gene supressor, ele suprimir a proliferação das células cancerígenas. Se ele vem com defeito, se ele vem mutado, a gente perde essa capacidade dele suprimir. Tipo como se fosse uma célula de defesa que não está funcionando. Que não está funcionando. Que não está funcionando. Então, isso daí a gente pode modificar? Não. Então, beleza, a gente tem esses fatores que são os não modificáveis, que se a gente tem eles, amém, né? Não posso fazer nada. Agora, a gente tem uma coluna que são os modificáveis, graças a Deus. Por quê? Graças a Deus. Porque se a gente tomar conta de pelo menos 3, peso, atividade física, ingestão de bebida alcoólica, eu vou passar meu vinho para você. Mas dizem que uma tacinha de vinho não faz mal. Ai, Deus. Ai, meu Deus, não pode. Tu fica, protege o coração ou protege o peito? O que eu faço? O que eu faço? Mas né? vai. Mas voltando, então assim, ó, peso, atividade física, alimentação adequada e controle de bebida alcoólica diminuem até 30% da chance de você ter câncer de mama. Considerando que os números dizem que a gente tem 12% de ter chance de ter câncer de mama até 70 anos. Que 1 a cada 12 mulheres vai ter. Então, é melhor a gente tomar conta do que a gente pode. Focar né? no que a gente tem controle, né? Focar no que a gente tem controle. A atividade física, ela resolve muito. Uma alimentação adequada resolve muito. Controle de peso. A obesidade, ela faz produção de hormônio periférico. Né? Se você faz atividade física, você aumenta teu sistema imunológico. Você diminui camadas de lipídios. Então, assim, eu vejo hoje em dia que não há mais muito para onde correr. Se você deve receber aqui vários especialistas, você deve conversar com... Independente de com quem você conversa, a pessoa vai dizer... Pra tudo na vida. Pra tudo. Você Quero vai melhorar minha vida sexual. Isso é atividade física. Tudo. Né? Não tem pra onde correr Não mesmo, tem pra onde gente. correr. Vamos acabar com esse negócio. Vamos acabar com esse negócio. Tem que priorizar tá... isso, gente. Uma vez por todas. A internet está romantizando muito, né, a obesidade. Inclusive, tem um nutricionista, ele é educador físico, né, o Guto Galamba. Teve até aqui em Boa Vista. Ele está recebendo um processo. Ele está proibido de fazer live porque ele é considerado gordofóbico, né? Ele, como educador físico, tem um programa de nutrição. Ele ajuda pessoas a emagrecerem com um preço muito baixo na internet. E ele fala muito mal da obesidade, não do ponto de vista... Ele fala até umas coisas bem absurdas, mas para polemizar. Agressivas, né? Mas assim, a gente precisa parar de normalizar. Né? A gente não vai julgar, a gente não vai apontar na rua, fazer bullying com quem tem sobrepeso. Mas que não é saudável, gente. Não é. Em nenhum ponto de vista... Precisa ser consensual isso. Em nenhum aspecto, isso não é saudável. A gente não está falando de ter um corpo estético, a gente não está falando de ter um corpo sarado, de ter baixo índice de gordura corporal para ter músculo saindo. Não, a gente está falando de manter um nível de massa muscular equilibrado com o teu nível de massa de gordura, né?
E ter uma alimentação equilibrada do famoso, né? A nutricionista tiver que descasque menos, ou desembale menos, descasque mais, né? Exatamente. Então, isso daí é um Menos ponto que industrializados, mais mais naturais, natural, mais que é o que a gente fibras. não fazia, né? Exato. Que é o que se fazia Frutas, antigamente. verduras, água. Ah, mas antigamente ninguém tinha isso, porque antigamente não tinha controle remoto, o carro era escasso, a gente se movimentava mais sem precisar fazer exercício, né? Propriamente dito intencional. A gente não tinha acesso a tantos alimentos industrializados, que a Revolução Industrial trouxe isso pra gente, né? E no tempo das nossas avós, né? Eu lembro que a minha avó, ela descobriu o Militos, né? Que era o salgadinho. E aquilo ali foi uma libertação para ela, que cozinhou a vida inteira para 30, 40 pessoas, todas as refeições do dia. Mas hoje, a minha avó já não sabe disso porque ela não tá mais aqui. Exato. Mas Na hoje verdade, você, a gente já sabe que precisa cuidar disso. eu costumo falar assim, olha, alimentação é o que você come, o que você ingere, né? Isso é o combustível para o nosso corpo, né? Isso está alimentando diretamente as nossas células para fazer funcionar esse motor que é o nosso corpo. E aí eu fico achando assim, se você ouvir pelo menos um boato de um posto de gasolina que está abastecendo com gasolina misturada, você Tu não não vai vai lá, amarrar. porque isso vai danificar o teu carro e tu sabe disso. Só que a comida que está toda misturada e toda danificada, que o motor, que o carro é o teu corpo, aí tu não se importa. Tipo salsicha, né? Aí você não se importa e você põe para dentro mesmo, sem dó nem piedade. Então, assim, se você tomar conta disso e você fizer uso de alimentos mais naturais, mais saudáveis, o motor vai funcionar melhor. Dormir bem também, né? Dormir bem também, o sono é fundamental. Inclusive, existem estudos que falam atualmente da influência do sono no câncer de mama, da melatonina. Já existem estudos trabalhando isso e trabalhando, inclusive, a luz do celular. Luz artificial. Isso aí é super novo, eu sei porque eu fiz mestrado recente, tá super recente meu mestrado, então eu lembrei disso agora. Olha que interessante. Já tem estudos agora, de 2023, 2022, A estudando. higiene do sono, que o pessoal fala muito, falando, que é reduzir luz azul, luz de Eles chamam de tela. lã, né? Então, assim, essa luz artificial, você tá lá deitado, além de você não dormir, você tá com a luz aqui, né? Com o celular. Aí você baixa sua Isso, produção de isso aí, melatonina. eles estão provando que isso interfere diretamente nos ciclos epigenéticos das células. E já que a gente está falando disso, o que é o câncer? Ele é uma célula que está em desordem, uma célula esquisita, né? Ela deixou de ser típica, deixou de ser normal, é uma célula anormal, que ela começa a se replicar. Então, se a gente tiver algo, um fator externo, seja de alimentação, de luz, de sono, de qualquer coisa, que possa alterar nossas células, pelo amor de Deus, gente, vamos parar, então. Basta o que a gente tem na coluna lá dos não modificáveis. É verdade, não tem o que fazer, né? Não tem o que O fazer. estoicismo, a filosofia estoica diz, né? Foca no que você tem controle. Então, Não já tem que o a que gente não fazer, tem. só a mamografia. Agora, quando você fala de fatores de risco, também eu lembrei que eu vi, e não sei se é verdade, tá? Eu tô aqui também para perguntar igual tu. Que uma pessoa que tem a mama maior, mulheres que têm a mama maior, mais volumosa, tem é um fator de risco para o câncer de mama. Isso é verdade ou isso é mito? Mito. É mito? É mito. Existe sim. Como é que eu posso te dizer? É como se você tivesse assim, você tem um lençol grande, você tem um pano de prato pequeno, né? E você vai misturar ele com com um outro tecido e qual dos dois tem maior chance de manchar, né? Então o outro que é grande, ele tem mais tecido, mas não que o volume da mama seja O problema. o problema, né? Não que o volume da mama seja o problema, mas, por exemplo, ela tem mais chance de ter dor mamária? Ela tem mais chance. Ela tem mais chance de ter cistos? Ela tem mais chance, porque ela tem mais tecido glandular para receber estímulos. Mas não que isso seja um fator de risco para ela ter câncer de mama. Agora, o que sim é provado já que existe uma influência é na densidade. Quanto mais densa é a mama, maiores são as chances de ela. Não que isso seja Determinante, né? Não, de forma alguma. Inclusive, ele entra assim como fatores assim já lá no final, quando você vai estudar os pormenorezinhos aí. Mas a densidade, sim, ela entra como um fator de risco.
porque ela ainda não chegou no processo de amadurecimento final. Então, ainda é uma mama bem densa, que ela tem uma influência maior hormonal ali. Entendi, perfeito. Porque realmente eu li informações de internet, Mas né? o volume, assim, Que a só por gente ser grande... pega e acaba vendo. Kátia, eu queria fazer um rapidinho aqui, tipo Marília Gabriela, né? Ixi. A gente falou, e você até tinha preparado o material, a gente acabou não se alinhando sobre mitos sobre câncer de mama. Então, eu brinquei, né, que eu falei que assim, eu tô transpirando aqui, porque não sei de onde é que tu tá vendo esse podcast agora, meu amor, mas tá um calor em Roraima que tem 2 sol pra cada cidadão, entendeu? O sol tá uma lua, tá um negócio assim, do tamanho, tá igual, tu é colado no planeta Terra, que é linha do Equador, o negócio tá feio aqui pra gente. E aí eu brinquei, né, e foi até eu sou profissional de saúde, e aí muitas vezes eu vi, não use antitranspirante, porque antitranspirante não deixa transpirar, e aí acumula, e aí te dá câncer de mama. Não bota silicone, porque silicone aumenta a chance de você ter câncer de mama. Não come salsicha. Vários mitos relacionados ao câncer de mama. Eu queria que tu falasse, assim, listasse o que é mito e o que realmente desses mitos faz sentido a pessoa ficar atenta. Pra gente, assim, ir caminhando para um encerramento. Essa questão aí do antitranspirante é uma dúvida que a gente tem, esporadicamente sim, mas é mito, tá? Não há... Antitranspirante, pode comprar o Rexona antitranspirante da Anitta, aquele não dá câncer de mama. Não dá câncer de mama. Silicone, né? Quem tem silicone tem mais chances de ter câncer de mama. Não, é mito também. O que acontece é que, assim, dificulta um pouquinho para fazer a mamografia, mas tem que fazer, né? Existe até uma manobra, é obrigatório a gente que se realize uma versão da mama sem aparecer o silicone, naquele filme da mamografia que a paciente traz, que ela traz tipo uma chapa, né? Um filme. Atualmente nem tanto, porque atualmente pouco se revela. Mas, quando a paciente com silicone vai fazer mamografia, a técnica de radiologia, ela traciona o tecido mamário e comprime. Então, desse modelo, ela vai ter a mamografia só da mama, sem a prótese. E depois ela solta a mama e comprime, então ela vai ter a foto, vai ter o filme da prótese com a mama, né? Então, o silicone, ele não proporciona o câncer de mama, mas ele dificulta um pouquinho para realizar a mamografia e dificulta um pouco também a realização das biópsias, mas não aumenta a chance de ter câncer de mama, Então, tá? só precisa de um cuidado maior. Só precisa de um cuidado maior. Para poder fazer os exames E e tentar um diagnóstico. E de uma disposição, de uma disponibilidade, uma responsabilidade até maior, né? Porque a paciente coloca silicone, isso vai dificultar para o profissional e ela ainda por cima não quer fazer, porque ela sabe que vai incomodar um pouco mais. Então, assim, tem que fazer. O exame né? de ressonância, por exemplo, já é uma pergunta, assim, porque quem bota silicone, geralmente, né? Se tu botou o silicone, já guarda o dinheiro da ressonância, vamos falar assim? É muito bom. Né? E ressonância seria um exame bom para quem, não quero ter esse desconforto. É muito bom para fazer, é muito bom para avaliar a prótese, inclusive rupturas de prótese, né? Aqueles casos de torção de prótese, é muito bom. A questão e é muito bom para avaliar lesões também. Não é o nosso carro-chefe. Por quê? Imagina só, se você tem uma lesão vista na ressonância e você nem passou pela mamografia, o que você vai ter que fazer com aquela lesão? Biopsiar. Biopsiar. Aqui, por exemplo, a gente não tem bobina de biópsia de ressonância. Então, ela vai ter que voltar, fazer a mamografia, para eu tentar biopsiar pela mamografia ou por ultrassom, para eu tentar biopsiar por ultrassom. Alguns serviços têm. Fora daqui, tem uma bobina específica, a máquina de ressonância, com a qual você consegue biopsiar pela ressonância. Mas se eu estou num serviço que eu não vou conseguir biopsiar, eu preciso muito ver essa lesão por algo que eu consiga investigar. Senão, eu vou estar onerando o sistema, onerando o bolso da paciente muitas vezes. Agora, é diferente se o fluxo começou de onde ele deveria começar. Eu acho que ela tem alguma coisa. E aí eu fiz ultrassom, fiz a mamografia e vi nada. Vamos fazer ultrassom? Vi nada. Mas eu continuo achando. Vamos fazer ressonância? Ressonância viu. Eu falava, sabia. Volta, quero outro exame. É aqui, ó. A ressonância diz que é aqui. Procura aqui, não acho. Aí você vai ter que investigar de outro jeito. Ou você biopsia linfonodo se tiver, ou você orienta que ela vá para um serviço que tenha a biópsia, ainda que seja fora do estado, né? Mas não é a orientação nossa para pacientes acima de 40 anos com silicone fazer rastreamento só com ressonância.
Não, vai para o basal. Vai para a mamografia porque a gente precisa seguir o protocolo, né? O fluxograma para poder fazer a investigação correta. Que mais de mito? A questão familiar, né? Acho que ficou, mas isso é um mito. Isso aí é muito clássico. Não tenho ninguém na família com câncer de mama. Preciso, fazer mamografia? Sim. Sim. Não tenho ninguém na família com câncer de mama. Tenho menos chances. Não tenho chance de ter câncer de mama. Eu não posso ter câncer de mama porque eu não tenho ninguém na família. Mentira. Mentira, porque você tem sim. As chances de você, do todo de você ter, né, câncer de mama por ordem genética é menos de 10%. Mito, fiz o meu autoexame e não deu nada. Preciso continuar investigando? Tenho mais de Precisa. 40 anos, tenho 40 anos. Precisa, né? Precisa. O que mais que tem de mito? O que mais? Deixa eu pensar. Homem, né? Homem. Homem. Homens também precisam ficar atentos. Homem. Ah, ele é homem, não precisa. Homem não pode ter câncer de mama. Homem não tem câncer de mama, é mito. Né? Agora, tenho mulheres da minha família com câncer de mama, minha mãe e irmãs. É verdade que tenho mais chances de ter câncer de mama? Sim. É verdade, sim. Não só é verdade, como você entra num grupo que você tem que fazer mamografia mais cedo, antes dos 40. E isso é uma coisa interessante. Em geral, a gente tem uma regra de 10 anos antes. Então, esse antes dos 40 é como? Se a tua mãe teve aos 45, tu começa aos 35. Se a tua mãe teve aos 40, tu vai começar aos 30. Eu tenho amigas que tiveram câncer de mama com 33, 34 Exato. anos. Então, a filha delas... Vai começar com 23, 24 anos. Perfeito. Essa pessoa aí que já teve com 33, ela já é muito jovem. Sim. Então, a filha dela precisa começar 10 anos antes. Eu tenho algumas amigas, Kátia, que passaram de profissional de saúde, né? Esses exames de aeronáutica, exército, eles pedem aquela bateria de exames. E durante esses exames, elas acabaram diagnosticando um câncer de mama muito precoce, né? Não entraram no concurso, obviamente, por uma questão de saúde, mas tiveram a oportunidade de diagnosticar precocemente, porque realmente, assim, não tinha mãe, não tinha irmã, não tinha fator de risco, não estava na idade. E aí acabaram que, né, e muitas, por serem profissionais de saúde, inclusive, nem faziam autoexame, porque a gente acaba não fazendo mesmo. Tem um outro que muita gente pergunta: estresse, depressão, ansiedade, aumenta o risco para câncer de mama? Não. Então, assim, diretamente não. Lógico, se você faz o uso de outras medicações, se você acaba ingerindo alimentos ultraprocessados, se você não faz atividade física, toda aquela lista que a gente Vai fez empilhando, por conta né? disso, né? Desse diagnóstico, vamos dizer assim, uma coisa leva a outra, vai empilhando, mas diretamente não, tá? Então, o estresse por si só, ele não tem ainda a chance de aumentar a replicação ali, né? Fazer uma célula normal virar anormal. Perfeito. Lembrando que o câncer, ele é aquela célula anormal. Então, a gente precisa pensar em fatores que deixaram aquela célula com essa anormalidade, entendeu? Perfeito. Eu lembrei da doutora Cibele, a gente já falou de Outubro Rosa aqui em uma outra oportunidade, e veio a doutora Cibele, que é oncologista, né? E veio a doutora Cris, que foi tua paciente, uma grande amiga, que inclusive, né, infelizmente, veio a óbito com câncer muito agressivo, mas eu lembro muito que elas exploraram muito essa questão dos hábitos, né? Da questão genética, da questão do diagnóstico precoce e principalmente dessa questão do modo de ver a vida, né? A Cris, ela foi um exemplo muito grande do modo de ver a vida, de ser muito otimista, você teve oportunidade. Perfeita, né? A Cris é zero defeitos, assim, ela veio para o mundo para ensinar, deixar um legado. E eu tenho muito, muito orgulho de ter tido ela no podcast, inclusive se você está assistindo, procura, né, esse nosso podcast de outubro de 2022. Foi outubro de 2022, Lani? Quando é que foi? Nem lembro. A Lani vai vir aqui agora pra gente. E a Cris trouxe um ensinamento de vida. E eu lembro que numa oportunidade que eu tive, a Cibele, é oncologista, e é uma das minhas melhores amigas. E eu fui falar sobre felicidade no Outubro Rosa. E a Cibele falou: Carol, eu quero muito que você enfatize isso que você falou. Que fator de estresse, que depressão, que a pessoa ser ranzinza. E a Cibele disse que já pegou várias pessoas
Se culpam, né? Que a família, A às família vezes, culpa. né? Chega pra Ela que pessoa... atraiu. Tá vendo? É. Esse seu modo negativo de ver a vida, esse seu jeito rancoroso de ser, até pegou um câncer, né? Então, ela disse pra Então, mim, ela não pudera, fala sabia que isso isso, ia acontecer. porque, assim, a pessoa já tá fragilizada. Então, assim, a gente não se comporta de forma negativa porque quer. As pessoas pessimistas, mais Exato. tristes, não são assim que querem, né? É irresponsabilizar a pessoa. Episódio 5. Ó, julho de 2022, episódio 5 da primeira temporada. Eu lembro que a gente fez antes, a gente fez sobre sexualidade no câncer de mama, porque a Cris era minha aluna de pompoarismo, né? Foi a primeira inscrita. Quando eu falei assim, vou fazer um curso de pompoarismo, ela perguntou assim, qual o valor e qual o Pix eu tô fazendo agora? Ela foi a primeira inscrita. E a Cris foi uma das pessoas que abriu as portas na minha área de fisioterapia pélvica quando ninguém sabia, todo mundo fechava a porta na minha cara. A Cris foi uma pessoa que me incentivou muito e a gente conversava muito. Então, quando a Cris decidiu que ia embora para o Rio, por uma questão de facilitar o tratamento dela, né? Ela estava já em cuidados paliativos. A gente trouxe ela aqui, então foi um episódio também muito legal, que a gente aborda o câncer de mama de uma outra forma. E por isso hoje eu fiz questão de fazer uma coisa mais assim, técnica mesmo, com a Kátia, uma coisa menos voltada para a sexualidade, porque a gente já tem isso, né? E mais trazendo essas novidades, o que tem de novo, o que não é mais do mesmo, porque tem aí ainda muito mito, né? Muita balela dita e muita... mais do mesmo, não tem outro nome não, é mais do mesmo. E a gente falou muito do óbvio, mas a gente também falou várias novidades, né? Kátia aqui A Cris, arrasou. Carol, eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer, eu arrasada com o diagnóstico dela. E aí, quando eu fui dar o diagnóstico, eu estava assim com a voz embargada. Inclusive, agora eu tive que, né? Percebi. Eu estava com a voz embargada. Ela falou assim, amiga, você tem uma notícia ruim para mim, não tem? Aí eu falei, tenho. Ela falou assim, não se preocupa. Sabe aquela frase que todo mundo diz? Porque eu? Ó Deus, por que eu? Aí ela virou para mim e falou assim, amiga, por que não eu? Ela falou, acontece tanto. Ela falou, você não fala todo ano aí? 69 na época, acho que a gente estava com 69 mil casos novos ano. Ela falou, eu vi aí, você palestrando aí, dizendo que eram 69 mil casos novos ano. Não são muitos? Por que não eu? Aí eu parei assim, eu falei, cara, não, falou, não, Cristina, tu não existe, não. Ela é de uma grandiosidade de alma, eu falo que é porque onde ela esteja, aonde ela estiver agora, ela vai, assim, né? Ela até me emociona, vou até dar uma pausa aqui agora. Não, vai complicado. Falar da Cristiane é Ave Maria. Já enxugamos as lágrimas aqui, né? Para falar de Cristiane Borne, né, Kátia? Mas eu queria muito falar mais sobre isso, mas infelizmente a gente tem um tempo contado. Você, inclusive, que esperou até aqui, né? Te agradeço muito por isso, te parabenizo, porque câncer de mama é um tema que ninguém gosta de falar. Se eu estivesse falando aqui de orgasmo, se eu estivesse falando de maneiras de se masturbar, se eu estivesse falando sobre pompoarismo, tinha um monte, né, de gente ouvindo. Então, eu parabenizo quem está aqui até agora ouvindo uma informação que é crucial para a sua vida, para a prevenção da sua saúde, né? Para que você mantenha a sua saúde, na verdade, né? Então, realmente, eu quero dar os parabéns a você que está aqui no podcast até agora, porque você, com certeza, é uma pessoa que prioriza o autocuidado antes da diversão, antes de qualquer outra coisa, como diria meu pai. Mas eu queria saber, Kátia, qual é a mensagem final que você gostaria de deixar aqui para as mulheres que estão ouvindo o nosso podcast, para aquelas mulheres que, de repente, estão enfrentando um câncer de mama, né? Ou que conheçam alguém nessa situação, mas principalmente para aquelas que precisam abrir os ouvidos para o Outubro Rosa, porque quem está com diagnóstico está imerso no mundo da oncologia. E esse podcast realmente eu queria fazer para aquelas mulheres que ainda, sabe, têm uma resistência em se cuidar e acham que... Para prevenção. Acham, né? que, diferente da Cris, por que eu, né? Então, qual a sua mensagem final para a gente ir encerrando o nosso podcast? Eu acho que a palavra é priorizar. Se priorize, né? Então, eu diria priorize-se, acima de qualquer coisa. Porque se você está bem, você consegue se relacionar melhor com todos à sua volta, né? Com a sua família, com seus filhos e com tudo. E, como frase, eu achei assim, sabe, falando de Outubro Rosa, falando de prevenção de câncer de mama, eu achei que você abriu nosso podcast com uma frase muito legal e eu acho que nada melhor que encerrar com ela. Então, a maneira mais sábia de você vencer uma guerra é você
evitar que ela aconteça. Ou seja, fazer a mamografia, fazer os exames de prevenção, se conhecer, se observar, né, para que melhor, como é que diz? Melhor prevenir do que remediar, né? Sim. Melhor prevenir do que remediar. Então, a prevenção é a base de tudo. Então, se priorize, se conheça e se cuide. E se ame. É verdade. Mulher que se ama, se cuida. Doutora Mulher que Érica se ama, se Mantelli, que cuide. é uma ginecologista que eu admiro muito, fala muito essa frase, e eu trago de vez em quando isso nas minhas redes sociais e aqui, né? Que a mulher que se ama, ela se cuida. Porque a guerra E contra o câncer, ela é ela gigante, é né? Se você gigante. conseguir evitar que ela inicie, Não procrastinar isso, né? Então, assim, pra gente encerrar, pega teu celular, pega tua agenda, já bota aí o dia do mês que tu vai fazer teu autoexame. E se tu tem 40 ou mais, ou tem fatores de risco, né? Já anota aí no teu calendário. O coach, ele gosta de trabalhar com datas, né? Coloca a data que tu vai realmente fazer teu exame, escolher se cuidar para que você possa ter mais saúde e tenha mais qualidade de vida, porque o Fala Pepeca é um podcast mais de sexualidade, mas quando a gente aborda câncer de mama e sexualidade, eu falo que a sexualidade ela fica tão depois do câncer, porque enquanto você está envolto ali com diagnóstico, com prevenção, com cura, né, demora bastante. E lembrar, né, que o câncer de mama é um dos cânceres que tem maior chance de cura, apesar de ser o que mais mata. Então, exato. o que a gente está fazendo da nossa vida que ainda tem tanta mulher morrendo com câncer de Exatamente. mama, Exatamente. sendo que a gente tem Tem algo estranho aí, né? tanto recurso para prevenir, tanto recurso para ter uma cura, por que que ainda a gente tem esse índice tão alarmante de morte por câncer de mama no mundo, não é só no nosso país? É porque se a incidência crescer, a gente vai entender que os métodos de rastreio estão ok. Mas aí a mortalidade precisa diminuir, né? Exatamente. Exatamente. A gente quer mais diagnóstico Mais precoce diagnóstico. e maior chance de cura, menos mortes por câncer de colo de útero e de câncer de mama também. Nas nossas pepecas. Nas nossas pepecas também. Então vamos se cuidar porque é sobre isso. Bom, primeiro eu quero te agradecer teu tempo, tua disponibilidade, a tua linguagem simples, teu conhecimento, né? Teu compartilhar aqui com a gente do Fala Pepeca, com todo mundo que tá ouvindo. Encaminha esse podcast, se inscreve no meu canal, faz tudo que tu tem que fazer aí que os youtubers falam. Pois é, faz esse negócio todo aí. Já bota o dedo ali, senão tua pepeca cai no chão. Os peitos também, né? Nesse caso agora eu tô jogando praga até nos peitos agora, pra cair no chão, tá? Só cair no chão, só pra ele olhar pra baixo. Mas eu quero agradecer mais uma vez ao Estúdio Solen pela realização desse podcast. Agradecer a Amaya Eyewear, que é a nossa ótica. Vou mostrar aqui meu óculos novo para vocês, que eu estou usando um de acervo pessoal hoje. Esse aqui é clip-on, isso aqui é um óculos de sol. Que tu só encaixa aqui, ó. Ui! Só encaixa aqui, ó, belíssimo. Depois tu tira, ó. Cheguei no claro, pronto, tirei. E tô aqui. Agradecer mais uma vez, ó, um brinde a esse podcast, um brinde à saúde das mulheres, Kátia, aqui, ó, Mestre Cervejeiro com esse vinho verde português maravilhoso, que o Mestre Cervejeiro e o Amiúde Gastrobar, né? Não sei que horas são aí agora que tu tá vendo esse podcast, mas o podcast ele vai lá toda quinta, a cada 15 dias, né? Quinta-feira é dia de Double Drink, lá no Amiúde Gastrobar e no Mestre Cervejeiro. Então fica a dica, o Cosmopolitan, que é o Sex and the City, lá é o meu preferido. Toma só um, tá, meu amor? Porque no segundo tu não chega nem ao orgasmo de tão doida que tu fica. Tu leva uma amiga pra dividir. Agradecer também a Best Laser, que é a nossa empresa parceira de depilação a laser, que depilação a laser é qualidade de vida, é liberdade, é autonomia para as mulheres, é menos uma preocupação na nossa vida. Agradecer a doutora Estrias também, que faz esse podcast acontecer. Lembrando que a doutora Estrias tem tratamento para estrias, para remoção de tatuagem, para rejuvenescimento, para manchas íntimas, inclusive, tá, meu amor? Não é só mancha na pele, não. Manchas íntimas lá na tua pepeca, lá na lateral anal também, que tem gente que se preocupa com isso e não tem problema nenhum. Doutora Estrias resolve para você. Agradecer mais uma vez a Tábua do Reino. A gente nem comeu, conversando tanto aqui que a gente nem comeu, né? Essa tábua lindíssima. Lembrando que a Tábua do Reino não faz só, né, caixas de presentes, não faz só as tábuas para você ter um momento, ou uma festinha na sua casa, um momento a dois, mas a Tábua do Reino também pode estar presente no seu evento. Inclusive, teremos aí espetáculo novo, talvez com Tábua do Reino. Vamos ver se o teatro autoriza ali a gente colocar, né, a Tábua do Reino junto com a gente, mas a Tábua do Reino também faz, né, eventos e eu super recomendo porque há anos eles são nossos parceiros. Agradecer também a Farmapele. Inclusive, tem um brinde aqui da Farmapele.
Ó, tem um brinde aqui da Farmapele pra Kátia. Olha! A maravilha. Farmapele é muito parceira, assim, esse brinde eu adoro. Hoje eu falei assim, o que tu quer levar? Eu falei, não, hoje eu vou levar um negócio que eu amo de paixão. Farmapele é top. Farmapele é tudo, é um sabonete de limão siciliano. Ele é lindo, o sabonete lavável, pra botar lá no teu consultório, bem belíssimo. Nossa, obrigada, Não é? Farmapele. Esse sabonete é maravilhoso, eu fico com ódio quando ele esgota, inclusive. Quando eu chego lá, que não tem o cheirinho de ambiente e não tem o sabonete, eu fico logo com raiva, mas esse sou eu que indico pra todo mundo, Nossa, né? delícia. Mas enfim, né? Tô esquecendo de algum patrocinador, Lane Prata? Não, né? Foi todo mundo. Então, ó, um beijo gigante. Obrigada mais uma vez, meu Eu amor, que pela tua agradeço, disponibilidade. Carol, muito obrigada. Espero de obrigada verdade. a todos que estão nos escutando até Amém. agora. Que Foi um sirva de prazer. alerta, que daqui muitos anos ainda se colha frutos desse nosso episódio na prevenção, né? Na causa da saúde da mulher, realmente, para que a gente viva aí muito tempo. E aí, um beijo gigante para vocês. Até o próximo Fala Pepeca. Te inscreve no canal para tu não perder o próximo, viu? Porque a gente ainda vai Beijo. falar de menopausa, reposição hormonal. Só para contextualizar o tema daqui, tem uma mastologista Continua, que né? vem daqui uns dias falar sobre isso com a gente, para você estar Vou ter ainda que mais voltar por para falar de dentro. um tema mais alegre. Vai ter que voltar. Beijo, Beijo. gente linda. Fala Pepeca.